já no início da nossa aula, né? Nosso último encontro, inclusive, síncrono, né, da disciplina. A gente vai falar hoje sobre um tópico aí muito importante também para a área de controle de estoque. Vamos falar sobre inventário, né? Acredito que muitos de vocês já devem ter visto alguma coisa sobre isso, né? Principalmente algumas empresas realizando esse processo, talvez até participado de algum deles. Muitas empresas utilizam inclusive outro nome, né? Aquele famoso fechado para balanço. Acho que você já deve ter visto aquelas faixas, às vezes aqueles avisos que se colocam nas empresas. Essa empresa ela está fechada para balanço. Na verdade, ela está ali naquele momento fechada para a realização do inventário, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a importância aí desse tema e alguns cálculos, né, que são também realizados em detrimento aí do inventário. Deixa eu só projetar aqui a minha tela para a gente começar. Então vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre inventário aqui listado como inventário físico. E aí, assim, por que inventário físico, né? Inventário físico ou inventário, nada mais é. Por quê? Porque a gente utiliza esse nome físico muitas vezes, os autores utilizam esse nome físico muitas vezes, porque o inventário nada mais é do que a contagem física, realmente, dos materiais. Então, você vai ter que, por exemplo, o IFAO, né, o IFAO anualmente ele realiza ali o inventário das suas de tudo que a gente tem ali no nosso campus, né? Não sei se vocês chegaram a ver, ano passado o pessoal contando cadeira, contando. Então, assim, tem que realmente alguém lá contar um, dois, três, tal, identificar, tal. Então, assim, o processo de inventário é realmente esse, tá? Existem alguns dispositivos que a gente pode até utilizar, como questão de BIP e tal, mas vai ter que ser de um por um, né? Não, até existe, por exemplo, a questão de entrada e saída de produtos naquele sistema rádio, né? Que ele consegue registrar tudo de uma vez só. Mas como você vai realizar o inventário quando o produto já está armazenado, tem que realmente ir lá e contar, e verificar se tem, se não tem. Então, tem que ser feito esse processo. Por isso que alguns autores chamam isso de inventário físico. Né? E é importante ressaltar que esse processo ele acontece tanto para a questão dos produtos, né, que a empresa detém ali, mas também para os materiais que eles têm, assim, de escritório, de bem de patrimônio, de uma maneira geral. Então, ele é utilizado para esses dois segmentos. Tá? É importante que se tenha aí um controle, no caso, sobre esses dois procedimentos, e a gente vai entender um pouquinho mais por quê. Vai entender um pouquinho mais na frente por quê. Ok? Os inventários, eles são realizados periodicamente, né? Então, a gente vai ver que existe, inclusive, uma classificação com relação a isso, em relação a esse tempo, né? Se for um processo anual, por exemplo, ele tem um nome. Se for um processo mais com periodicidade menores, ele recebe, por exemplo, outro nome, mas a ideia é sempre a mesma, tá? A ideia é sempre ir lá contar, verificar a quantidade de itens, etc e tal. Beleza? Então vamos lá. Para quê, né? Qual a importância que a gente tem em relação a essa questão do inventário? Porque as empresas precisam realizar esse inventário primeiro para verificar, né, se há ou não discrepâncias, ou seja, divergências, né, valores diferentes ali do que você tem no físico, do que você tem registrado no seu sistema, ou na sua planilha, se for o caso. Né, para não acontecer aqueles problemas que a gente, acho que todo mundo, enquanto cliente, né, já pode ter passado, que é quando você vai comprar um produto, escolhe o produto, a pessoa olha lá se tem no sistema, e quando vai ver lá no estoque, não tem mais o produto. Então, está constando no sistema, mas não está constando fisicamente. Então, isso é uma divergência que tem que ser corrigida. Né? Existem vários fatores que podem fazer com que esses problemas aconteçam. Desde um erro no processo de entrada, registrou errado a entrada, deixou de registrar uma saída, né? É mais difícil, mas deixou de registrar uma saída, algum tipo de avaria e esse produto foi retirado, recolhido e não foi também dado baixa. Alguma, pode ser inclusive alguma questão relacionada a extravio, furto, alguma coisa nesse sentido, pode sim também acontecer. Então, tem que ver, verificar e fazer os ajustes. Né? E a outra importância, pessoal, se refere à questão mais de fiscal e contábil, né? Vocês viram lá na contabilidade que existem as contas, né? Quando a gente vai fazer lá os balancetes, tal, as distribuições, e existem contas, por exemplo, de imobilizado, de materiais, enfim, de caixa.
E aí, quando você tem, por exemplo, produtos enquanto dinheiro, né, e imóveis e esses equipamentos, você precisa constar isso nos seus documentos contábeis e fiscais, né? Tipo imposto de renda de pessoa jurídica, tudo isso tem que estar bem explícito lá nas suas contas, digamos assim, contábeis e jurídicas. Então, também por isso é feito um inventário, dada também a importância desse inventário. Tanto é que os inventários que são feitos, por exemplo, anualmente, né, eles são feitos justamente assim que se encerra o ano fiscal ali das empresas, ok? Então, vamos lá, vamos para a classificação. Temos dois tipos de inventário, né? O inventário, essa classificação é feita justamente em relação ao tempo, digamos assim, a periodicidade que é feito esse processo. Então, nós temos ali os inventários considerados inventários gerais, né? Ou seja, o inventário geral é aquele que a gente faz uma vez no ano, né? É aquele famoso fechado para balanço mesmo. E geralmente as empresas elas fecham totalmente para realizar esse processo. Existem algumas desvantagens em relação a esse processo, porque para a empresa fechar, ela deixa de operar, né? Deixa de vender, deixa de produzir, independente do que for. Então, para realizar esse tipo de processo, tem que se fechar, né? Porque você vai realmente contar, mobilizar todo mundo, parar. Alguns outros pontos importantes, né? Você dificilmente ali, ou precisa evitar, digamos assim, a questão de entrada de produtos naquele momento, saída de produtos naquele momento. Imagine você contando ali produtos, a quantidade, e vendendo ao mesmo tempo. Aí, sim, isso aqui já foi inventariado, não foi inventariado, e chega produto novo. Então, geralmente, para esse tipo aqui de inventário, né, evita-se a questão de entrada e saída de produtos naquele momento, certo? Outro ponto um pouco mais delicado em relação a esse processo de inventário é o seguinte: depois de feito o processo de inventário, né, a gente faz a questão das reconciliações e ajustes. E no inventário que é feito de geral, no inventário geral que é feito anualmente, é um pouco mais complicado da gente conseguir identificar, por exemplo, onde foi que aconteceu o problema, digamos assim. Então, imaginemos que vai ser feito o inventário anual lá no final do ano fiscal e esse problema ele aconteceu no começo do ano. Né? Daqui que a gente venha identificar qual foi, onde foi, como foi, vai ser muito mais difícil. Né? Se tivesse um processo rotativo, mais frequente, seria mais fácil identificar onde aconteceu essa questão, essa falha, esse falta de registro, enfim, o problema em si que aconteceu. Os inventários rotativos, né, como o próprio nome está sugerindo, existe uma periodicidade maior em relação a eles, tá? Nesse processo aqui, não existe a parada, tá? A empresa, ela não para, e ela conta, digamos assim, parte do seu estoque em alguns momentos, né? Em alguns momentos ao longo do ano, ela vai contar parte do seu estoque, né? Existe até uma ideia, digamos assim, de que essa contagem ela também tem uma relação lá com a classificação ABC. Então, eu coloquei até um padrão assim que se convenciona, digamos assim, no mercado, mas assim não é regra geral, digamos assim. Então, os produtos A, eles são contados e inventariados, né, uma média de 3 vezes ao ano. Por quê? Porque eles são os mais importantes, então a gente não pode correr o risco desses produtos estarem com divergência ali, do que a gente tem do estoque do sistema. O produto B, 2 vezes ao ano, o produto C, uma vez ao ano, certo? Então, assim, existe uma vantagem muito grande em relação a esse processo rotativo, em relação ao processo geral, né? A questão da identificação de onde foi o problema, a questão de você não precisar parar, né? Porque um dia parado, sim, você deixa de vender, você deixa de produzir, né? Então, essas são vantagens, digamos assim, que você tem em relação a este processo. Coloquei aqui o que seria um planejamento, né, de um processo de inventário. Primeiramente, convocação das equipes, e sim, equipes no plural, né, porque não seria somente uma equipe, porque geralmente como é que é feito, né, independente de ser rotativo ou geral, você tem que, vai ser feita uma primeira contagem por uma equipe e uma segunda contagem vai fazer uma conferência. Caso tenha divergência dessa primeira para essa segunda, vai ter feito uma terceira contagem com outra equipe. Então tem que separar esse pessoal, tem que treinar o pessoal, mostrar mais ou menos qual vai ser o procedimento, qual vai ser a ficha que vai ser utilizada, ok? O próximo ponto é a arrumação física, né? Então, o próximo ponto é a organização. A gente já falou sobre um pouco sobre isso na aula de armazenagem, que o ponto de partida para a gente organizar qualquer coisa no estoque é organizar, certo? Então, assim,
liberar corredor, colocar os produtos realmente que são idênticos, né? Os mesmos produtos nos mesmos locais, porque imagine que está tudo empilhado, né? Com caixas, por exemplo, no chão, uma caixa na frente da outra, você não sabe exatamente qual produto que está ali, vai ser muito mais difícil você realizar a contagem, realizar ali o seu inventário. Então, você precisa separar esses produtos, colocar todos os produtos iguais, digamos assim, no mesmo local, liberar corredor, né? Tudo isso para facilitar ali o processo de contagem de quem vai realizar esse procedimento, tá? Próximo passo é a definição do cartão de inventário, né? Existem diversos tipos de cartão, tá? Alguns digitais, alguns impressos, alguns com etiquetas daquelas de autocolante. Então, assim, existem diversos tipos, mas a ideia é sempre a mesma, né? Que seja uma ficha, né? Um dispositivo ali que você permita, à medida que foram feitas as contagens, identificado ali a quantidade de produto, qual item de produto, né? Como uma forma de conferência de todo o processo, tá? Eu coloquei até aqui, ó, um exemplo, né? Mas como eu disse, existem vários, alguns até misturando cores com relação à primeira contagem, segunda contagem, isso aí pode acontecer. Então eu coloquei aqui esse exemplo, ó. Aqui você colocaria o código de descrição do local, o local no caso do armazém, né? A rua, a posição, o nível. E aí começa a questão das contagens, né? A contagem de baixo para cima, a primeira contagem é feita, você destacaria, por exemplo, esse material aqui, e teria que ter um visto, digamos assim, de algum gestor que está à frente. Depois da segunda contagem, se precisar, a questão da terceira contagem, certo? Então, sempre dizendo qual o código, a descrição, o local e a quantidade que foi identificada. Como eu disse, existem vários dispositivos desse aqui, ok? O próximo ponto é a questão da atualização dos registros, né? Registros de entrada e saída devem ser atualizados até a data do inventário e outra coisa, né? Como eu já falei, tem que se ter muito cuidado com relação ao que entra e o que sai. Se aquele produto, digamos assim, que está sendo inventariado for todo um grupo, digamos assim, todos os produtos dessa linha aqui vão ser inventariados. Então, tomar cuidado com relação à entrada e saída desses produtos, né? Porque lembrando que nesse processo do rotativo, por exemplo, é um processo que a empresa não para, tá? E outra coisa, sempre deixar registrado, né? As documentações que foram feitas, identificar o que foi feito antes do inventário e identificar o que foi feito depois do inventário. Próximo passo é a contagem, né? Realização da contagem em si, né? Vai ser feita a primeira contagem, fixa lá o cartão, identifica a quantidade. Depois vai ser feita a segunda contagem, que é uma contagem de conferência, né? De revisão, para ver se vai realmente bater com o que foi feito na primeira contagem. Se foi feito, ok. Se bateu, né? Ok. Se não, vai ter feito uma terceira contagem, né? Para identificar ali qual foi o problema, a divergência que aconteceu naquela contagem. Ok? Deixa eu só voltar aqui para ajeitar meu fone que tá. Então vamos lá, vamos continuar. Depois disso, a parte de reconciliação e ajustes, né, que eu falei para vocês, é identificar a questão das divergências, justificar a questão das divergências. Isso vai muito de acordo com a política da empresa, tá? Geralmente produtos, por exemplo, classificados como produtos classe A, eles não são passíveis de reconciliações e ajustes, né? Por isso que muitas empresas, a gente vê muito isso, né? Quando acontece alguma avaria, alguma coisa desse tipo, alguma perda, enfim, alguém tem que arcar com isso aí, né? Alguém tem que, o responsável, digamos assim, pelo setor, tem que arcar. Por quê? Porque alguns tipos de produtos não são permitidos, divergências, reconciliações, então muitas vezes alguém tem que arcar com isso aí, ok? Aqui é um exemplo de ficha de reconciliação e ajuste. E aí a gente chega na parte de cálculo, né? Especificamente do cálculo que nós vamos tratar no que se refere a inventário, que é o cálculo de acurácia ou acuracidade de estoque. Né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas nada mais é do que um cálculo que vai medir ali a confiabilidade daquele estoque em relação a essa questão de você realmente ter o controle exato do que tem fisicamente e do que tem ali nos seus registros, certo? Então a gente vai achar um valor aqui que é um valor em porcentagem,
né? Então, esse estoque é confiável, sei lá, 95% confiável. Quer dizer ali que 95% está batendo do que tem físico do que tem no sistema. Algumas empresas elas trabalham até com valor invertido, né? De vez de dizer 95%, elas falam os 5%, digamos assim, que eles precisam buscar. Como é que é feita essa conta, né? O cálculo de acurácia, ele é um cálculo que vai estar, como disse, né? Vai ter como referência ali o que está registrado no sistema e o que foi contado e realmente identificado. Então, a acurácia, ela nada mais é do que a divisão entre os números que foram realmente identificados, ou seja, contados, verificados, depois do inventário, né, contados fisicamente, dividido pelos números que a gente tem registrado no nosso sistema, multiplicado por 100, certo? Então, é o número correto, digamos assim, dividido pelo número que está ali registrado no sistema, vezes 100. Vamos mostrar aqui um exemplo para vocês. Inclusive, pessoal, a questão da curacidade eu vou mostrar, inclusive, para vocês de duas formas, tá? Existe uma forma um pouco mais simples e existe uma forma um pouco mais completa. Eu vou começar pela mais completa, para a gente, se eu mostrar primeiro assim, que ninguém vai querer nem mais ouvir o resto. Então, vamos lá. Imaginemos aqui esse exemplo, tá? Nós temos aqui, nesse caso, produtos classificados como classe A, classe B e classe C. Então, primeiro tem lá registrado no sistema, né, que os produtos A, nós temos 4.810 itens, B, 9.125 e C, 2.880. Eu somei aqui esses valores, né, porque eu vou inclusive utilizar isso aqui, essa soma, mas eu somei aqui, então no meu estoque total tenho 16.915 itens, ok? Quando eu fiz a contagem, isso aqui está registrado no sistema, tá? Quando eu fiz a contagem, eu vi que existe valores divergentes. Ó. Coloquei aqui nessa coluna, certo? Então, quando eu contei, em vez de 4.910, tinham 268 itens a menos. Esse daqui tinha 438 a menos. E esse daqui tinha 55 itens a menos. Ou seja, isso aqui é o que está registrado e o que existe de forma correta, né? Lembra que essa parte aqui de cima é o que foi contado, é justamente esse valor aqui que está no sistema, menos esse valor aqui, que são os valores de divergência, certo? Então aqui, ó, tá a forma da acurácia, né? Essa fórmula aqui, ó, nada mais é do que o valor, né? O primeiro, o valor, a parte de cima é o que? É o valor contado. Neste caso da gente, como a gente não tem o valor contado, a gente tem o valor da divergência, a gente tem que pegar o que está no sistema e subtrair da divergência, que é o que está aqui, ó. O que está no sistema, subtraído aqui da divergência, dividido pelo valor que está no sistema, certo? E aí, depois você achar ficar aqui, não está em possibilidade ainda. E aqui, 4.910 subtraído 268, né, para achar o valor real, o valor que foi realmente identificado, que foi feito no inventário, dividir pelo valor que está registrado no meu sistema, e depois eu posso multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, ó, eu vou identificar que a acurácia dos produtos A é uma acurácia aqui de 94,54%. Certo? Então, se fosse só para achar a acurácia de A, daria isso, 94,54%. Quando eu fiz os produtos B, eu peguei aqui 90.125, que é o que está registrado, né? Subtraí da divergência, que é 438, dividi mais uma vez pelo que está registrado. Certo? Então eu achei aqui o valor da acurácia de B e a mesma coisa para o C, certo? Observe que nesse caso aqui, ó, você utiliza esse caso aqui para achar, inclusive, a acurácia de cada classe, né? E para que fazer isso? Para saber, por exemplo, se a nossa acurácia está, se a gente precisa melhorar, se a gente quer melhorar esses índices, onde é que a gente está pecando mais. Nesse caso aqui, ó, observe que os valores, o valor maior está em C, né? A acurácia maior está em C e o menor está em A. Então tem que se ter, a gente consegue fazer uma análise, ajustes e ações voltadas específicas para cada classe. Mas eu quero saber a acurácia geral do meu estoque, né? Eu quero saber a acurácia total, digamos assim, do estoque. E aí como é que eu faço?
Para isso, eu vou precisar fazer uma frequência ou a porcentagem de cada classe em relação ao meu total. Semelhante ao que a gente faz lá na ABC, quando a gente vai calcular, por exemplo, a porcentagem individual, certo? Então, eu vou pegar, ó, com relação aos itens A, quantos são? 4.910 dividido pelo meu total, certo? Então, 4.910 dividido pelo meu total. Aqui eu multipliquei por 100, mas nem precisava, na verdade, multiplicar por 100, porque eu vou usar aqui embaixo os valores sem multiplicar. Mas peguei o individual, dividi pelo total. Então, 4.910 dividido pelo total vai dar 0,903, né? Que multiplicado por 100 ficou 0,903. Para achar o segundo, 91,5 dividido pelo meu total, certo? E aí, mais uma vez, aqui está multiplicado por 100 e assim sucessivamente. Quando eu identifico esses valores de frequência, né, a quantidade de frequência do item da classe em relação ao total, eu vou fazer o final, o cálculo final da acurácia, né, da acurácia total do meu estoque, que é multiplicar esse valor que eu achei aqui, mas sem ter multiplicado por 100, né, porque a gente não multiplica a porcentagem, né? Deixa eu até apagar aqui para ficar muita coisa e vocês estão borrados. Então eu vou agora multiplicar o que eu tenho aqui dessas porcentagens. Multiplicar o que eu tenho aqui nessas porcentagens pelo valor que eu achei de acurácia dessa classe, certo? Então, observe que está sem ter multiplicado por 100, tá? O que eu vou usar porque eu não multiplico porcentagens. Então, do primeiro foi o quê? 0,2903, né? Seria o valor sem ter multiplicado por 100, vezes esse valor aqui que eu achei de acurácia de A, 0,9454, mais o valor da percentual de B, que é 0,5395, aqui, ó, vezes a acurácia que eu achei de B, 0,9520, mais o valor da percentual de C, 1702, vezes a acurácia específica de C, certo? E aí eu vou multiplicar cada um desses itens e depois de multiplicar, eu vou somar e aí sim multiplicar por 5, por 100. E aí eu vou chegar no resultado final da acurácia do meu estoque, ó, em 95,5%. Certo? Essa é a forma, digamos assim, um pouco mais complexa de fazer, né? Um pouco mais trabalhosa de se fazer, levando em consideração essas frequências, tudo isso. Alguma dúvida? Não? Tá, então vamos fazer um. Vou precisar que vocês peguem aí calculadora ou celular para ajudar aqui. Certo? Então nós temos mais uma vez os produtos classificados em três classes. Nós temos aqui os itens registrados no sistema e aqui nós temos as divergências, né? Ou seja, isso aqui está registrado no sistema. Quando foi contar, nós tínhamos 350 itens a menos, aqui 460 itens a menos, aqui 78 itens a menos. Ok? Então vamos realizar aqui a conta de acurácia de cada classe e depois a acurácia total. Vou mostrar no formato que a gente fez agora, tá? Ainda depois eu mostro a forma mais simples de realizar isso aqui. Então eu vou primeiro somar isso aqui, né? Só para já deixar aqui registrado. Então 5.000 mais 4.600 mais 8.500 dá alguém aí. Eu acho que dá 18.100 que o pessoal botar ali. 18.100, né? Então deixa eu colocar aqui 18.100, a soma total. Vamos agora trabalhar a questão das acurácias, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz? A gente pega este valor, né? Subtrai deste valor, né? Então o que está registrado menos a divergência. Então 5.000 menos 350 e o resultado disso eu vou dividir de novo pelo que está registrado no sistema, que é o 5.000. Então faça aí 5.000 menos 350 e o resultado você divide novamente por 5.000. Vai dar 0, alguma coisa. 093. Tem mais algum número, Jéssica? 93.
Ou só 0,93 mesmo, fechado? Pronto, tá. Então, o segundo, isso aqui eu já achei a acurácia desse primeiro item, né? É vezes quanto aí que o senhor fez? Não entendi. Eu fiz subtrai, ó, este, subtrai desse e divide por esse novamente. Então, foi 5.000 menos 350. O resultado disso você divide por 5.000 de novo. Certo? Entendeu? Vamos ver no segundo. O segundo eu tenho aqui registrado 8.500. Então, a primeira coisa é achar o número real, né? O número real é o que está registrado menos a divergência. Então, 8.500 menos 460. O resultado a gente pega e divide novamente por 8.500. Dá quanto aí? Façam aí. Zero alguma coisa. Zero, acho que 0,9 alguma coisa. 0,945, ops. 0,9458. 58. Certo. Então, e para o terceiro, né, eu vou pegar o que está registrado, que é 4.600, vou subtrair da divergência e o resultado disso eu vou dividir pelos 4.600. Façam aí, vai dar 0, mais uma vez, 9, 8, 30. Pronto, então aqui a gente achou a acurácia de cada item, né? Se eu estivesse perguntando, por exemplo, qual é a acurácia da classe A, aí era só multiplicar por 100, porque eu estava querendo achar o valor só de A, né? Mas não é o caso, certo? Vamos agora fazer aquele cálculo das frequências, né? Vou apagar aqui, ó, deixar aqui só a acurácia. Vamos fazer aqui o cálculo das frequências. E para continuar. Então, o próximo passo, né, a gente achar... Eita, apaguei aqui. O próximo passo é a gente achar as frequências, né? Ou seja, achar essa coluna aqui. E como a gente falou, né, ela é bem semelhante àquilo que a gente fez lá na ABC para achar as porcentagens individuais, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar, vai ser 5 para achar o primeiro item, vai ser 5.000 dividido pelo meu total, né? E eu não vou multiplicar por 100, tá? Então, 5.000 dividido por 18.100. Façam aí. 0,2762. Certo. Para achar o segundo, eu vou pegar o segundo valor e dividir pelo meu total. Então, 8.500 dividido por 18.100. 0,4696. E o terceiro, eu vou pegar aqui os 4.600 e dividir por 18.100. 0,2541. Pronto, então identificado a acurácia e a frequência, o próximo passo é multiplicar o valor de frequência do primeiro pelo valor da acurácia do primeiro, o valor de frequência do segundo pela acurácia do segundo, do terceiro pelo de terceiro, certo? Então a gente vai fazer essa multiplicação. Façam aí agora 0,27, ou seja, a frequência do primeiro vezes a acurácia do primeiro. 0,2762 vezes 0,93. 0,2762 vezes 0,93. Vou botar aqui em cima, tá? 0,2568. Mais o segundo agora. Vou pegar a frequência do segundo, que é este valor, multiplicar
pela acurácia do segundo, da classe B. Então, é 04696 vezes 09458. Zero quatro seis nove seis mais um vezes 09458. Então vai dar 04441 mais o do terceiro agora, que é o C, né? Vou pegar a frequência de C e multiplicar pela acurácia de C. Então, 0,2541 vezes 0,9830. 0,2541 vezes 0,2830. 0,2497. Pronto, então eu já fiz de cada classe, agora basicamente somar isso que eu achei aqui. E aí eu acho a acurácia, né? Multiplico por 100 e eu acho a acurácia em porcentagem desse estoque aí. Então vamos somar tudo. 0,2568 mais 0,4441 mais 0,2497. Vai ser igual, vou botar aqui embaixo, tá? 0,9506, que aí sim, eu multiplico agora por 100, vai me dar 95,06%. Então, essa é a acurácia desse meu estoque nesse exemplo aí que nós fizemos, a acurácia total desse estoque. Tranquilo? Alguma dúvida? Como eu disse, né, algumas empresas elas trabalham com esse valor aqui ao contrário. Em vez de você falar o que tem, assim, de 90, ela tem 95,6 de confiabilidade, digamos assim. Eles preferem dizer o número que falta, né? Quanto falta para 100 aqui? Nesse caso seria 4,8494, alguma coisa assim. Isso, 4,84. Então, algumas empresas elas trabalham com esse valor invertido. Em vez de falar o valor de confiabilidade, que está certo, eles falam o valor que, digamos assim, falta para chegar nos 100%. Também pode ser, não tem problema. Beleza? Então, essa é a forma, digamos assim, um pouco mais detalhada. E geralmente a gente utiliza esse formato aqui, como eu disse, porque você quer também saber qual é a acurácia de cada item, tá? De cada classe, digamos assim, para você saber se você precisar melhorar alguma coisa, saber exatamente onde melhorar. Mas se eu só quiser saber, por exemplo, o valor total da acurácia geral do meu estoque, existe uma forma mais fácil de se fazer isso, tá? Eu vou mostrar aqui agora para vocês. Eu nem perguntei se podia pagar, né? Mas tá gravando qualquer coisa, vocês pegam. Vamos aprender uma forma mais simples, digamos assim, mais rápida. Lembrando que essa forma mais rápida é para saber somente a acurácia total, tá? Não vou ter como saber a acurácia, por exemplo, de cada classe. Então, o que é que a gente vai fazer aqui para calcular a acurácia total sem ser dividido por classe? Então, se eu vou considerar todas as classes, né, eu vou, na verdade, desconsiderar essa questão das classes, da divisão de itens, eu vou tratar o meu estoque como sendo uma coisa só, eu vou somar, que a gente já somou, né, isso aqui dá 1800, e eu vou somar também agora as minhas divergências, né, porque para mim, independe se a divergência foi no item A, B ou C, para mim eu só quero saber a divergência, a quantidade de divergência, então eu vou somar aqui 350 mais 460 mais 78. Some aí, por favor. 494, né? Isso. Era 494 para outro. 350 mais 460 mais 78. Some aí. Vai dar 880. 858. Não, 888. Alguma coisa assim. 888, né? 888. E aí, feito isso, feita essa soma e feita a soma das divergências, eu vou fazer o cálculo inicial
que nós fizemos para a acurácia de cada classe. Eu vou tratar essa conta aqui, esses valores somados, né, esses valores macro, como sendo simplesmente uma classe. Então, como é que eu vou achar a acurácia? Né? Daquele mesmo jeito. Pega o valor total que está registrado, que é 18.100, vou subtrair do meu valor de divergência e o resultado eu vou pegar e dividir de novo pelo meu valor registrado. Então, façam aí 18.100 menos 888 e o resultado vocês vão dividir por 18.100. 0,9509, certo? Que multiplicado por 100 vai dar 95,09%. Ou seja, foi praticamente aqui o mesmo valor. Por que não deu exatamente o mesmo valor? Por questão de arredondamento, tá, pessoal? Por isso que eu perguntei aqui para a Jéssica, quando ela estava fazendo a conta, lá no primeiro, se era só aquele número mesmo. Mas assim, a gente está trabalhando com 4 casas decimais na conta anterior, né? Se eu trabalhasse com todas as casas decimais, ia bater o mesmo valor. Tá? Como a gente foi cortando e arredondando, aí deu a diferença aí de 0,03, né? Foi a diferença que deu de um para o outro. Mas a ideia aqui é a mesma, tá? Então, se eu quiser fazer o cálculo da acurácia, se eu quiser saber realmente a acurácia total do meu estoque, eu posso fazer dessa forma, que é uma forma bem mais simples, né? Somei o quantidade de itens do meu estoque, somei a minha divergência e fiz uma conta de acurácia normal. Quantidade de valores corretos, né, contados, que é justamente o registrado menos a divergência, subtraído ali, dividido, na verdade, pelo valor que eu tenho registrado, multiplicado por 100. E aí eu chego no valor de acurácia do meu estoque. Dúvidas? Dúvidas? Deixa eu voltar para cá. Tranquilo? Então, pessoal, muito bem. Então, esse era o tópico que nós tínhamos para trabalhar hoje. Era um tópico até mais rápido, né? Que a gente tinha para falar. Até porque a gente, se tivesse alguma dúvida com relação a B2, a gente teria um espaço também para realizar algum exercício da B2. Eu não consegui, inclusive, nem postar o vídeo resolvendo o exercício que ficou para vocês, porque como o cigarro ele está fora do ar, eu não consegui fazer esse ajuste, essa divulgação, essa postagem, né, na verdade. Ok? Então o cigarro ainda segue ainda fora do ar. Tá ok? Então, esse era o tópico que nós tínhamos, né, para hoje. Esse é o nosso último encontro 5, né, como eu tinha falado. Então, assim, desde já foi um prazer aí estar com todos vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, tá, pessoal? A gente já está na reta final do nosso curso. Né? Eu queria até parabenizar vocês, né, por se manterem aí firmes durante esse processo. Né? Sei que não foi fácil para ninguém, não foi fácil para a gente, não está sendo fácil para vocês. Mas nós estamos aqui para ajudar o que vocês precisarem, tá? Fiquem bem atentos à questão dos prazos, né? Tudo fecha na semana que vem, então verifiquem a questão de nota, tudo isso, para que a gente consiga transcorrer tudo bem daqui para a semana que vem, ok? Eu vou fechar só aqui a gravação e a gente tira mais algumas dúvidas. Até mais, pessoal.